Mir. Bueno, buenos días a todos. Bem, bom dia a todos. El Señor, el Eterno, O Senhor, o Eterno, Deus de Abraão, Isaque e Israel, esta mañana, os abençoe nesta manhã, en su nombre eterno y glorioso. com seu nome eterno e glorioso, En este día, e seja glorificado nesse dia, toda la honra e receba toda a glória e toda a honra, y la alabanza por los siglos de los siglos. poder e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Señor bendito. Que o nome do Senhor seja abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Él iba a glorificar su nombre. Vean, lo glorificó en su primera venida. Ele disse que ia glorificar o seu nome. Vejam, ele glorificou na primeira vinda e disse: eu o glorificarei outra En su vez. segunda venida, Ou seja, em sua segunda vinda, él estaría glorificando su nombre. ele estaria glorificando o seu La obra nome. que llevó a cabo Moisés allá, A obra que Moisés realizou lá, la llevó a cabo en un nombre. realizou em um nome. Um nome, eu Yo sou. soy, estaré contigo. Ou seja, o eu sou estarei Y le dijo contigo. también a Josué. Assim disse também a La obra Josué. que Dios está llevando a cabo hoy en medio A obra que da Deus está humanidade. realizando hoje no meio da es la humanidade obra bajo un nombre. é a obra sob um nome. Y ese es el nombre de reclamo. E esse é o nome de reclamação. Le damos gracias a Dios por vivir en este tiempo tan glorioso, tan Damos maravilloso. graças a Deus por viver nesse tempo de tão tantas glorioso, personas tão que maravilhoso, nos haya escogido a nosotros de para tantas pessoas que existe. Deus escolheu a nós para poder tener palpar los 5 sentidos e com os 5 de sentidos contacto fazer y contato, también con los 5 sentidos e com os 5 sentidos também do espírito y también con el sentido del alma. e com o sentido também da O sea, alma. que los 3 círculos Ou seja, que os 3 se cumplen los escogidos ciclos de este tiempo. cumpre nos escolhidos desse tempo. Tempos De passados, lejos. de longe. Ahora nosotros estamos palpando con nuestros propios ojos. Agora nós estamos nuestros manos, nuestros vendo com oídos, nossos próprios olhos, palpando com nossas mãos, nosso sentimos, ouvido. porque vean ustedes que E también sentimos, porque vocês vejam que também podemos expresar, podemos expressar, no tan solo tocando lo que estamos viendo o oyendo, sino não que só tocando o que estamos vendo e ouvindo, podemos expresar con alegría, con gozo, mas também podemos expressar com alegria, com regozijo, com gozo, sentimiento, porque com somos sentimento, humanos porque somos humanos y nos da alegría e nos y a veces dá lloramos. alegria e às vezes Aunque tengamos alegría, choramos, pero es de porque regocijo, mesmo de que gozo. temos alegria, No às dice vezes que choramos de enxugará toda alegria, de lágrima, regozijo. porque el que Não hace fala que llorando, enxugará toda lágrima. Olha, o que está fazendo enxugará chorando? toda lágrima de los ojos de ellos. Enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Mas vejam, é alegria, De que ya todo regozijo, pasó. felicidade de que tudo já Pero passou. potencialmente ya todo pasó. Potencialmente Ya tudo para já passou. nosotros, como hemos sido lanzados a eternidad, Para nós, como fomos lançados na ya eternidade, todo obra para bien. tudo contribui para o bem. Así que uno mira esse blanco Assim que a gente y olha o uno está alvo experimentando e a gente já está experimentando com felicidade, com alegria, o que nos y de vez en espera. cuando nos tiramos E una de vez em carcajada de quando risa y damos uma una gargalhada de lagrimita por sorriso ahí, e uma lagrimazinha também de botamos gozo, de por ali. alegría. Uma Sabe que lagrimazinha de esto no gozo e hace alegria. sufrimiento Às vezes se y mistura liciones com de esta tierra, sofrimentos e pero por ahí aparece siempre lições una nessa terra, mas por que aí va por sempre encima aparece dessa, ela absorve, uma que vai e por se cima vai dessa, la absorve, lágrima de tristeza. e as lágrimas de tristeza vão embora. De la lágrima de tristeza viene la lágrima de gozo, de alegría. Atrás das lágrimas de tristeza Todo vem a passa lágrima de rápido. gozo, de alegria, seguimos regozijo. para adelante. Tudo passa rápido. E seguimos para Eso adiante. demuestra que somos humanos todavía. E isso nos mostra que ainda Y esa somos es la muestra humanos. de que todavía no tenemos ese Isso é uma cuerpo mostra terrible, também que ainda não que temos pronto esse lo corpo vamos a tener. eterno e glorificado, mas que breve o teremos. Sí, una gira muy, pero que muy hermosa. Foi um percorrido muito, porém que muito formoso. Sin decir, pues, todos los procesos para llegar. Sem falar Novamente todo o até processo aqui. para chegar novamente até Porque aqui. fue un viaje largo, Porque foi uma viagem longa, pero Dios siempre estuvo con mas nosotros. Deus sempre esteve conosco. Nos guió, Nos protegeu, desde que salimos del África. desde que saímos da África, Una actividad maravillosa. a qual Deus allí se glorificó foi uma atividade en medio de su maravilhosa. pueblo. Ali Deus se glorificou no meio do seu já povo Se ha seguido regando e todo continuou lo que ocurrió ahí, regando essa palavra tudo o sigue que aconteceu ali. Essa palavra continua todos los impactando lugares allá. todos os lugares Ya lá. muchos están escuchando, los E que no muitos pudieron ir, estão escutando, os que y não pidiendo puderam ir, más,
E estão pedindo mais. Los del grupo del hermano Branham, Os do grupo do irmão Branham, muchos pidiendo y también personas nuevas muitos habían allí. pedindo e pessoas novas também que estavam Vemos ali. como la obra de Dios Vemos como a obra de es Deus hecha de una forma tan sencilla é feita de uma forma tão simples y tan rápida, e tão rápida, pero efectiva. mas efetiva. Dios impactando el pueblo africano. Deus impactando o povo africano. Y ya luego E depois que salimos de allí, que saímos dali, agora vejam vimos al hermano Branham en como el Cairo. vimos ao irmão Branham lá no Cairo. Y yo les decía que estaba, si ustedes miran en el mapa, Eu dizia, se vocês olharem o mapa, justito está exatamente en aí el mismo, la línea de Tel Aviv, por ahí. na de mesma Jerusalén. linha de Tel Aviv, de Jerusalém, Nosotros Israel. estábamos más abajito, E nós estávamos um pouquinho mais embaixo, em Kigali. estábamos en ese paralelo ahí. Estava nesse paralelismo aí, mas observa que o irmão Branham Como iba a entrar, não podia entrar da maneira que ele ia entrar, porque ele entraria pelo sul. si iba del Cairo E, o el oeste. e se ele fosse pelo Cairo, pelo sudoeste por aí, pelo sudeste. Y miren cómo, por la situación que hay allá actualmente en Israel, que aunque hay un, E vejam pela situação que atualmente tem lá em Israel, pero está la cosa mesmo que tensa. teve um cessar-fogo, mas a coisa está Nosotros tensa. saliendo de Tel Aviv hacia Jerusalén y a las 2 de la mañana habían lanzado un misil. Nós cerca por saímos ahí, de Tel Aviv para Jerusalém e 2 da manhã tinham lançado um míssil aí. peligroso allá en Israel. Sonaron Ou las seja, que é um sirenas y tempo todo allá. perigoso lá em Israel. Lá Ahora miren, por tocou causa as de todo sirenes eso, e tudo. cancelaron todos los vuelos Agora vejam, por causa de tudo isso, De Ibéria, foram de- cancelados os voos. de United, de todas De las New líneas White, aéreas. De todas as linhas aéreas que viajam para Israel, cancelaram. Pero había una forma de entrar. Mas tinha uma forma Por para leste. entrar pelo leste. Y vean ustedes, E hay vocês cosas que se vejam, cumplen tan sencillas tem coisas que se cumprem tão y tan simples sencillas, e tão simples, porque muchos pensarían, uy, pero eso es, porque eso muitos íbamos a pensariam, esperar olha, que sucediera algo. nós pensávamos E e al esperávamos final- que isso acontecesse já no final. ¿Recuerdan el viernes creo que fue que Se lembram na sexta-feira que eu creio que foi lido um lugar que fala que quando esse anjo começar a selar, proceso ou seja, tem um que processo había comenzado que já tinha começado y todos esos eventos e tienen todos esses una eventos importancia têm en el programa divino. uma importância no programa Como divino. decíamos siempre, É un como cheque. sempre dizíamos, um cheque Ya ou luego um visto será algo e logo algo descerá. ya normal. Logo já Ele será está algo entrando normal. allá. Vai ser algo normal ele estar entrando lá. Mas essa parte El hermano Branham dice que él viene por que o irmão el este, Branham disse que ele vem pelo leste, y él dice que el este es la puerta del e ele león. disse que o leste é a porta do leão. Todo eso cuando se cumple. Tudo isso, cumpriu quando de uma se forma cumpre, tão isso se sencilla. cumpre de uma forma tão Tuvimos que ir a simples. Dubái, Tivemos que ir a al Dubai, otro lado, do outro lado, vuelo largo, um voo longo, y de allá yo le mandé a Pito una e de lá eu creio que mandei para Pito um desenhozinho que colocam aí na tela, como salía del África hacia allá, hacia Dubái. quando sai da África para lá, para Dubai. Você tem De aí? Dubái, E também de Dubai, entonces el avión entrando por o avião entrando hacia Israel. para Israel. Cuando uno va en el avión, E quando a gente vai no avião, mire, veja Aí. aqui, lo puede acercar, puede, para que más o menos se ubiquen, aproxima para que mais ou menos se localizam a Dubái allá y después Dubai lá e depois a Israel. a Se Israel. aparecía en la pantalla Assim aparecia na cuando íbamos en tela ese vuelo, quando íamos y no luego voo. cuando agarramos el vuelo de Depois quando pegamos o voo ¿El AL fue? de, ¿O el de...? o no, voo Fray Dubai. Frei Dubai, o voo Frei Dubai.
Ahí entramos por ese. E aí entramos Y cuando uno por ve esse el lado avión, aí. E quando a gente vai no o avião, sea, si mira hacia la derecha, hacia el você norte, olha a la para a izquierda, hacia direita, el para o sur, norte, à esquerda para y o al sul, frente el oeste, e à frente está o y ya uno oeste. va ahí pasando ya E aí Tel a Aviv, gente já vai y va como para el mar. passando Cuando uno por Tel Aviv. entra del otro lado del É oeste, como quando a pues gente está en entra el do mar y lado entra do a la oeste, você tierra. está no mar Aquí e uno se entra pasaba, para a terra. mira la Aqui colindancia aquí, a ya gente era- via que tinha ya cuando comienza el mar, y ahí aqui el avión dio la vuelta y um, ¡uf! aterrizó. tinha uma lateral aqui, mas o avião faz a volta e entrou em Se Israel. cumple de una forma tan E sencilla. vocês vejam que tudo se cumpre de uma forma tão simples. Fue por causa de eso Foi por causa que está disso ocurriendo allá. que está Porque el acontecendo lá. boleto estaba para, Porque a passagem estava por Madrid. los cancelaron. Os voos foram Y, oye, cancelados. pero Eu disse, Dios olha, dirigiendo todo. é Deus Era más dirigindo fácil ir tudo. de Madrid, Seria mais fácil ir a Madrid, de Madrid, Tel Aviv, Israel. Derechito, eso es. Retinho. No, pero había que. Vamos a cancelarle ese vuelo. Não, vamos cancelar esse Vamos a voo. entrarlo por el otro lado, como Vamos es. entrar pelo outro lado Porque da ya está forma que entrando é. el ministerio profético. Porque já está entrando o ministério Usted profético. pudo haber entrado varias veces antes. Poderia ter entrado pero várias no era el vezes tiempo antes, Y no estaba el Espíritu Santo operando. mas não era o tempo. E o Espírito Santo não estava operando El ministerio de los dos olivos. o ministério messiânico, Por lo tanto, o ministério das cuando duas esse oliveiras. ministerio fuera a entrar, Portanto, tenía quando que esse entrar por ministério fosse entrar, tinha que entrar por onde tinha que Agora, entrar. Allí cuando llegamos, E quando chegamos ali, cuando salimos de la puerta, creo que fuimos los quando primeros, saímos ¿verdad? na porta, creio que fomos os primeiros, não é certo? Ahí estaba el rabino del aeropuerto Aí estava o rabino que estava no y aeroporto estaba también un representante de e também estava um la representante yeshiva de Moshe, da Deshivá y de en la Moché. entrada del avión ahí en el Deu um pulinho na entrada do Na avião, porta aí do avião. na escada, já na porta do avião. Ahí nos escoltaron hasta adentro E nos encontraram até Olha lá aí, dentro. Para uno pasar, eso se tarda uno, los que han E isso ido aí, allá para a saben gente que toma entrar aí, demora. Os que foram lá bastante sabem tiempo que uno pasar. leva bastante tempo para a Creo que gente no duramos ni passar aí. 1 o 2 horas para pasar. É umas 2 horas Aí, para pelo atravessar estrito, aí, por quanto é E a tão nosotros estrito. nos E a levaram, nós nos levaram rapidamente. Menos de 15 minutos, Em menos vamos de decir. 15 minutos, Más vamos nos dizer. tardamos del avión hasta O que allá, mais demoramos do caminhando. avião até lá, Ya cuando caminhando. llegamos allí, ya seguida, E quando chegamos lá, já em nos seguida, pasaron. já nos atravessaram. Y ya luego, después que Nos estábamos levaram ahí en el hotel, e estábamos depois que comiendo algo. estávamos no hotel, estávamos comendo algo aí. Yo creo que el video se pasó. Eu creio que foi passado Yo no no vídeo. estaba vestido así, sino Eu não normal, estava vestido con assim, eu gorra, estava que me normal, tenía también. até com boné também eu Y estava. el ministro de culto E o ministro de culto religiosos, de assuntos religiosos, Machielli, quiso, cuando salió de la Knesset, quando ele saiu ya da de la sesión, Knesset, da sessão ou da todavía Knesset, estava- ou estava em ainda sessão, estava e em saiu um sessão momento, e ele eu saiu um quero momento e disse, eu saudá-lo. quero E saudá-lo. saiu da Knesset e foi E ao foi, hotel, saiu da e aí se Knesset bajou e com foi o- ao hotel a escolta, e ali desceu com a E chegou sua até escolta ali, e chegou homem até aqui. ali. E eu disse, o que esse "Não, homem eu faz queria aqui? vir a saludar-te, Não, eu recibir-te queria vir te acá." saudar e te receber aqui. E ele estuvo acá em Puerto E Rico, no ele esteve aqui em congresso, Porto Rico no foi um congresso. dos rabinos, É um dos o qual rabinos ele que, aguantou isso vejam, isso para foi, não colocar nada hasta que- isso foi segurado para não pôr nada para que o e inimigo não cumpriram venha várias coisas, mas não foi colocado para que o inimigo não causasse estorvo. Então maio vejam 19, que o começamos cumpleaños em foi com 19 de maio, o meu aniversário foi com ele, Lo celebramos com el eles, sábado de la noche, ou seja, celebramos no sábado à todos noite, ellos allá. com todos E eles lá. E vejam, 7 meses después 7 meses depois, culminamos en Israel. Con aí judíos já también. terminamos em Israel. Empezamos con judíos y terminamos con Com judíos judeus en este também. recorrido. Começamos com judeus e terminamos Assim com que a judeus igreja- neste percorrido. Assim que Vean, comenzó a igreja, con vejam, judíos a igreja começou com judeus y termina con una edad judía. e termina com uma era Bendito seja o nome judaica. do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pero todo es una forma Viram? Mas sencilla. tudo é de uma forma simples. Él sabe las estrategias Ele sabe as estratégias y él sabe que no puede hablar e ele sabe que não Não vai pode dizer, falar, não vai, las cosas que se van a estar não llevando vai a cabo. dizer as coisas Recuerden que estarão sendo realizadas. E recordem tiempo que en donde é o los reinos deste tempo mundo vendrán a onde ser os los reinos deste del mundo Senhor. virão a ser os reinos do Por Senhor. consiguiente, es una batalla, una lucha. Consequentemente, é uma batalha, uma luta, e as estratégias tem que deixá-las quietinho, não vá falar para o inimigo o que estará sendo realizado para o cumprimento dessas promessas, mas tudo é de uma forma simples. E então aí, quando já no outro dia, imagina, chegamos na segunda-feira,
E como lá são 6 horas a mais, então, quando a gente vai para lá, fica mais tarde. No outro dia pela manhã, bom, resta, então, terça-feira e quarta-feira, 2 dias. Depois de 2 dias, vejam, depois de 2 dias, a terça-feira, na terça-feira, Moshe me convidou para Deshibá. Lá onde ele tem é como uma escola, ou é uma escola. Aí entram as crianças, desde novinho, entra já para estudar a Torá e aprender tudo que necessita, e daí já tiram. Tem outras Deshibá mas desta aí, tiram os melhores e vão preparando-os, e daí, na maioria das vezes, o rabino principal sai daí. O rabino que vão colocar de acordo os termos correspondentes. E estivemos ali, e ali também estiveram bastante dos que estiveram aqui. E depois de fazer um percorrido pelos salões dos alunos, as salas de aula dos alunos, e muito formoso, muito bonito ali. Me assentou em dos escritórios deles, em uma das mesas deles, onde eles estudam, e entraram vários jovens de uns 14 anos, 13, 15, 14 anos, e cantaram 2 cânticos, eu creio, ou 3 por aí. Eles não queriam que nós gravássemos, somente foto. Depois nós vamos preparar um videozinho para que vocês vejam, assim por ciminha, os lugares. E ali eu sentado e Moshe estava do lado. Depois me disse, bom, agora fala a eles. E aí falei umas palavrinhas a eles ali, que se mantenham agarrados da palavra, da Torá. E várias coisinhas eu falei a eles ali, mas estavam muito contentes, muito felizes. Todos se aproximaram, olhando, e depois, quando saímos daí, nós descemos para uma sala como de conferência, onde também estava aí o escritório. Aí tinha um escritório com a escrivania de Moshe, o pai de Moshe, que foi também um grande rabino lá por muito tempo em Israel. Ali está tudo, tem o boné dele, sua touca, e tem a foto dele no escritório, todas as coisas dele, porque ele foi um grande rabino. Tratam ele assim com muito respeito, e todos que vão ali é uma pessoa importante também, porque aí fomos ao lugar onde estava o escritório particular dele, e estivemos ali também com eles. Cada um falou alguma coisa. Depois também me falaram para falar, e eu lhes falei ali, bem curtinho, mas bem objetivo. Creio que não chegou nem 1 minuto ou 2, foi rapidinho. Porque a palavra é essa espada de 2 gumes, é a que penetra, e é a que produz tudo aquilo para o qual é falada, é enviada. E quando a palavra é falada, Deus se encarrega de cumpri-la no instrumento, ou seja, a responsabilidade do instrumento é falar a palavra. Moisés disse, venham moscas. Então isso já era um assunto de Deus depois, cumprir isso. E as moscas apareceram. Depois ali foi falado, talvez não entenderam esse pouquinho que foi falado, mas foi falado. E vocês vejam, quando uma pessoa recebia o Senhor em sua vinda, na sua primeira vinda, e era batizado, a promessa é que receberia o Espírito Santo, mas tinha que dar um passo, tinha que realizar um processo, quer seja no mesmo momento ou mais adiante. Deus ia cumprir essa promessa, mas tinha que dar um passo. Assim é com Israel.
O Espírito de Deus tem que estar ali para lhes abrir o entendimento, para que esse Espírito possa operar em suas vidas, especialmente os líderes, e possa começar a produzir essa obra por meio dessa palavra que foi falada. A palavra já foi falada lá em Israel, ou seja, que essa palavra já está semeada nos líderes. Agora vai começar a trabalhar, e por isso, quando eles vejam e vão dizer, mas esse aí é o que nós estamos esperando. E como verão se não tem o Espírito de Deus? Porque enquanto isso estavam mortos, um bom e poderoso exército em pé. Ali está Israel, sua bandeira, sua moeda e tudo, porém sem Espírito. Agora tem Espírito. Agora tem o Espírito de Deus. E agora eles, ao olhar, já olham com outros olhos. Com quais olhos? Com os olhos de Moisés e Elias. Com os mesmos olhos que vocês viram e creram e receberam. E isso já está operando na nação de Israel. Diz que foi dito que uma nação nasceria em um dia. E começa nascendo como? Como um bebê. Vejam, nasceu em um dia. Israel nasceu em um dia. Palavra cumprida. E aí já irá crescendo, crescendo, crescendo. Vejam algo que começa com uma infância, como ministério entre os gentios também. E nesse mesmo dia aí nós já fomos ao escritório, foi nesse dia, ao escritório do grande rabino, da linhagem de Ashkenazi. Sim, foi nesse mesmo dia, na terça-feira. E quando chegamos, apenas ele tinha terminado de assumir o cargo. Foi em novembro, por aí, outubro. Ali os guardas e tudo, a segurança para entrar até o escritório dele. Tivemos com 10 minutos ou 15 minutos esperando, e Moshe dizia, olha, fala para eles que sou eu. E depois tivemos que ir pegar um elevador, e então quando subimos, ele estava ali. Quando ele esteve aqui, porque ele foi um dos que veio. Que casualidade. E ele aqui, em um dos dias que ele estava aqui, ele estava lutando aí para ver se ele era eleito ou não, e aqui ele disse, eu decidi assumir esse cargo em Porto Rico, lá no Congresso de José. Eu tinha outra também, essa mesma, míralo aí. E ele aí, vejam, esse é o que... Eu tinha uma eu tinha uma que é essa aqui. Aqui não fala a data, mas foi que agarra aqui. Después verá. El Kalman Bar, el nuevo gran rabino de Kalman Bar, o novo rabino de Israel. Ele foi eleito para ocupar o cargo do grande rabino Ashkenazi de Israel. Foi isso. Esse foi o que esteve aqui e depois nos recebeu. Aqui estávamos conversando numa salinha que ele tem ali. Aí está ele, Moshe está de tradutor, Moshe é o da direita. O filho do grande rabino é o que tem a Deshivá. Esse que está aqui nas costas de Sara é ele. E aí ele nos recebeu com muito carinho. Teve uma foto destas. Veja essa assim. Aí ele saludou bem. Me saudou bem. Tivemos um carinho muito bonito. E tivemos assim um momento de carinho muito bonito. Moshe não me soltava. Esse aí estava para cima e para baixo.
E depois daí saímos para onde? Isso já foi na tarde. A janta na casa onde vivia o papai de Moshe. Aí tivemos uma janta, ele era o vice-presidente da Kenese, Malu, ele esteve aí e chegou aí no jantar, porque no outro dia iam nos receber na Kenese. A Kenese seria como seria? Como tipo de uma assembleia legislativa ou congresso. E estivemos aí no jantar, compartilhando. Ele estava nos falando, isso aí é Malu, o vice-presidente, nos falando da situação que Israel está passando nesse momento. E dizia também, tanto os rabinos, depois eles também, na quinta-feira, falando, Israel está numa situação tão difícil e você está aqui. Isso é algo que valorizamos. E depois, quando chegamos na Kenese, entramos, ali nos receberam com fogos, nos trataram muito bem. Tem um local, onde está a sala principal, a assembleia aí. Um local aí que tem uns vidros, que é prova de bala e tudo. Porque lá eles estiveram me falando que um tempo atrás ali, nesse local, atiraram uma granada para baixo e então aí fecharam. E aí entram a imprensa, as pessoas que queiram ir ver, entram nessa área aí. E tem outra área que é do lado direito, do que está sentado no pódio, o presidente. Nesse caso, aí estava e correspondia a Malur. E Malur, como eu conheço desde 2016, eu disse, esse garotinho onde está, porque ele era jovenzinho quando eu o conheci. E agora é o vice-presidente. E estava numa alegria, numa algazarra. Eu não sei se ele está me escutando. Se você está escutando. Às vezes ele falava assim, silêncio, silêncio. Aí bateu e disse, silêncio, silêncio. Silêncio, ordem. Na forma do idioma deles. Não ria porque vai pensar que estamos rindo dele. Depois entramos, nos meteram naquela sala que é em cima. Ou seja, as pessoas da imprensa que entram, entra aí nessa sala de vidro aí, e desse lado direito aqui, aí já entra por uma porta direitinho aí e já olha lá para baixo e olha todas as sessões e ele diz, olha José, onde você está? Você está onde o presidente, ou seja, o primeiro-ministro de Israel, o ministro Netanyahu, entra e também entram pessoas importantes para assistir à sessão. Essa é uma sala VIP. Eu disse, bem. Depois Malur veio e disse, em plena sessão ele falou assim, está conosco aqui meu amigo José, e o que eu entendi foi José, porque o demais ele falou tudo no hebraico, e depois vamos traduzir. E me mencionou, ou seja, ficou gravado naquela sessão que eu estava ali. Muitas coisas simples, porém importantes. Depois do nada, o Maquieri saiu, que é o ministro de culto, de assuntos religiosos, e entrou por aí, subiu no pódio do lado, e isso não é feito assim. Quebraram o protocolo que tem e disse, bom, meu amigo está aqui comigo, José, me acompanhando, nos acompanhando. E tudo isso ficou gravado aí. Depois saímos daí, nos levaram a uma sala onde na semana passada esteve o presidente do Paraguai. Se vocês procurarem no vídeo, tem umas pinturas atrás, porque aí era o momento que estava passando a embaixada de Paraguai a Jerusalém. E foi nessa sala aí. E eles me diziam, suba no pódio e tire uma foto lá.
Aí tiraram foto de nós, o guia também esteve nos falando um pouquinho. Depois, e tudo isso era algo, nós falamos assim, tudo isso sem planificar, sem planejar. E eu visitando a Casa das Leis e ir acostumando, e vamos nos acostumando a ir ao lugar em que, vamos dizer simbolicamente, desde onde estarás reinando no mundo inteiro. Percorri todos os lugares para ver se tudo estava bem. Depois, e tinha um montão de pessoas lá com seus cabinhos de fones, e eu disse, para onde nós vamos? E descemos por uma escada longa, e a imprensa aí. E eu disse, aonde estará isso? Olha essa porta, vamos dizer aquela porta como daqui lá, nessa reta, e aqui estavam os jornalistas, e quando descemos a escada, esse aqui era o trecho que o primeiro-ministro faz esse trecho. Daqui ali, seguram ele para fazer muitas perguntas, pergunta a ele antes dele entrar na porta do escritório dele. Ele não estava, porque tem um caso, um julgamento que ele estava em um julgamento, e eu passei na frente deles e olhando, e eu me lembrei quando o irmão William, estávamos viajando em uma ocasião, em um avião, e estávamos sentados assim, e do nada saiu. E pensar que dois camponeses caieianos viajando por toda a América Latina, dois caipiras caieianos. O irmão William falava assim. E passava, e alguém poderia dizer, o que você está fazendo aqui? E eu podia dizer, estou pisando no lugar desde onde vamos governar o mundo. E aí tiraram foto da porta da entrada do escritório de Benjamin Netanyahu, que breve eu estarei dentro dela. E na próxima, ele já vai estar aí e eu vou poder saudá-lo. E aí está a foto dos presidentes, do primeiro-ministro, porque lá tem o presidente da nação, mas isso é como uma figura, é uma figura popular, pública, mas quem manda aí é o primeiro-ministro de Israel, que nesse caso é Benjamin Netanyahu. E aí um dos canais de TV se aproximou e disse, por favor, uma foto. Um servidor aí comigo, eu não sei em qual jornal essa foto terá saído, com certeza. E essa foi uma foto exclusiva dele. E saímos daí e fomos até um lugar que chamam bunker. E depois nos levaram à sala onde os deputados comem, o refeitório deles, e ali nós comemos. E depois fomos, porque estavam comendo e foi dito, olha, o presidente da Knesset quer te saudar. Ah, tá, então vamos para lá. Ou seja, tudo foi aí no momento, mas rápido. Não tínhamos nem terminado de comer, porque paramos de comer e fomos lá, estivemos minutos esperando, porque ele estava em uma reunião e saiu, saiu se desculpando. Eu não pude te receber como eu devia, mas estamos aqui, vem por aqui. E ali tiramos umas fotos na frente do escritório dele. O vice-presidente da Knesset foi Malur, o que veio. Miruana, mostra aí, porque nós tiramos uma foto com ele. No videozinho que teremos, esse é o presidente da Knesset, uma pessoa muito nobre.
Depois continuamos, porque vejam, eu tenho reunião, estava em reunião, e daí continuamos para irmos, e também saiu, e pelo que eu consegui entender, tiveram umas eleições, e Benjamin Netanyahu ficou de compartilhar o mandato com o que foi general Benny Gantz, ministro da Defesa de Israel. E ficaram de que 2 anos Benjamin Netanyahu ia exercer e os próximos 2 anos ele. Ou seja, que ele é o que vai ser o primeiro-ministro de Israel nesse momento. Mas quando cumpriu o termo, não permitiram, teve que fazer alguma eleição novamente, então aí foi que Benjamin Netanyahu ganhou novamente. E no escritório aí, ele disse, olha, venha para saudá-los, e fomos no escritório e saudei a ele também. Ou seja, que eu estive saudando todos os maiorais lá, exceto Benjamin, que estava fora, porque senão eu teria saudado a ele também. Mas está bem, porque aí então estava o que ia estar no lugar dele. Assim que estávamos completos. Agora, depois daí saímos. Benny Gantz, você mostrou esse para eles? É um homem bem alto. Esse aí é o... Eu creio que cheguei no ombro dele. Ou ele baixou um pouco o ombro. Eu devo ter chegado até aqui no ombro dele. Ele é alto. E também nos recebeu com muito amor, muito carinho. E as portas abertas. E se inteiraram um pouquinho que nós estivemos falando a ele, porque depois, enquanto íamos caminhando aí, aproximava o deputado e falava, olha, esse é o ministro da Agricultura, o que encontramos lá embaixo. Ele estava entrando, e essa outra em um elevador, caminhando, e ela saiu de um elevador e me disse, essa aí é que está encarregada das mulheres, de crianças e mulheres, uma deputada que falou bem bonito aí, e a ela foi que eu lhe disse, serão libertados, algo assim. Os que foram sequestrados será libertado. Eu repeti como 3 vezes. Ela também, com esse calor humano, e outros também. Eu quero uma foto com ele. Quando já íamos, Malu desceu e disse, venha, venha, vamos tirar outra foto aqui. Verdadeiramente foi algo tão rápido que quando montamos no carro, eu disse, vocês perceberam tudo o que aconteceu? Sim, também eu dei um pulinho aí, porque fomos no escritório do primeiro-ministro de culto de assuntos religiosos, Marchielli. Eu acredito que eu tenho uma foto dele, veja se tem por aí uma foto. E ele me deu uns pins e me deu também uma caneta que é entregado aos embaixadores que vêm. Essa é a caneta que é entregada aos embaixadores. E tudo de uma forma tão simples e tudo tão rápido, porque depois daí saímos, fomos ao túmulo de Davi, do rei Davi. Aí Moshe estava nos esperando para ir lá. Na terça-feira foi que fomos, não, na terça-feira de manhã. Na terça-feira de manhã fomos no túmulo de Raquel, que está em Belém. E tem bastante segurança aí, porque aí é um local da Palestina e nós estivemos aí também. E depois fomos ao Cótel, que é o Muro das Lamentações, que foi na quarta-feira de manhã. Foram tantos lugares, mas foi tão rápido, e fomos também nessa parte de baixo.
onde eles estão, e tem trabalho ainda de arqueologia aí nessa parte de baixo. Olha, quando teve a pandemia, o que estava nos guiando disse que para eles, e depois eu disse, tudo coopera para o bem. Eles fizeram um andaime flutuante em todo esse piso aí. E agora mesmo você caminha por aí, frente ao muro e tudo isso, e embaixo estão escavando. E nós entramos lá embaixo, e enquanto o mundo estava fechado, nós estávamos aqui sobre esse piso falso para continuar descobrindo. E eles diziam, talvez antes era mais fechado, agora eles falam que tudo que vão descobrindo já vão revelando para o mundo. Disse, não tem segredo mais aqui. Tudo nós revelamos, porque antes era mais secreto, não podia entrar pessoa, tinha que ser algo exclusivo, mas agora todo mundo entra, dizem. E tem uma obra grande que foi começada no meio dos líderes, tanto religiosos como políticos, que isso foi falado para ser realizado. E depois Moshe nos enviou umas palavras, e vejam essa partezinha aqui. Deixa eu ver onde foi que ele me enviou. As palavras de Moshe. Creio que foi neste. Vamos ver aqui, rapidinho. Vocês não vão entender, mas depois eu vou fazer a tradução. Bem, não sabemos se podem entender agora. É porque está no hebraico. כמו מלך, כמו ראש מדינה, אפילו בפתח המטוס חיכו לו, ביקר בכל המקומות החשובים, במנהרות הכותל, קבר דוד המלך, בכנסת, פגישה עם הרבנים, אפילו דוקטור וויליאם לא קיבלו אותו בכזה כבוד בכנסת, שהכריזו במליאה, גם סגן יושב ראש הכנסת ארז מלול, גם השר מלכיאלי קיבלו אותו בברכה. הפגישות שהיה לו עם כל החברי כנסת, עם יושב ראש הכנסת, זה כמעט אף אחד לא זוכה לכזה כבוד. היה הכל מוצלח, ובעזרת השם יהיה דברים טובים. Agora vamos para a tradução disto que ele falou. Disse assim: graças a Deus foi uma visita com êxito, direto ao grão, sem perder tempo. Receberam a José como rei. Recebemos, mas na tradução colocaram, recebemos José como rei, como presidente. Até o esperaram na porta do avião. Ele quis fazer um pequeno resumo. Visitou todos os lugares importantes, o túmulo, o Muro das Lamentações, o túmulo do rei Davi, a Knesset, uma reunião com os rabinos. Nem o Dr. William receberam com tanta honra na Knesset, que anunciaram o plenário do parlamento. Tanto o vice-presidente da Knesset, Elis Malur, como o ministro Markiel, lhes deram as boas-vindas. A reunião que teve com todos os membros da Knesset, com o presidente da Knesset, quase ninguém recebe tanta honra. E com a ajuda de Deus, haverão coisas boas. Depois podem colocar as palavras no hebraico e embaixo a tradução. A tradução dele. Eu estava me lembrando aqui, Samuel Malta, ele estudou hebraico lá em Israel. E ele recordou que na conferência que teve aqui em maio, o grande rabino da Knesset, da linhagem Askenazi que veio aqui,
Na intervenção dele, quando ele falou aqui, ele diz honorável e estimável moderador, ou seja, o que estava traduzindo. Quando o Messias vier, vão necessitar um tradutor no Sinédrio que fale 70 idiomas, e já tem um candidato. O moderador disse: levanta teus olhos em volta e olha. Eu não vejo só rabinos, aqui eu vejo muitos mais. Todas as comunidades, as cidades que estão representadas de Israel e fora Israel, que a bênção venha verdadeiramente sobre todos. Com a ajuda de Deus, que o congresso seja de benefício. Toda reunião que seja feita no nome do céu, o seu fim permanece e tem uma boa permanência. Esse aqui foi o rabino que depois, vejam, ele recebeu, foi empossado, ele recebeu o cargo de grande rabino da linhagem Askenazi. Tudo isso aconteceu aqui, muitas coisinhas que agora vemos o fruto de tudo isso que foi realizado, como eles já vão conhecendo, ao que eles estão esperando, de uma forma simples. E estão vendo quem são os que estão a favor de Israel. E disse: os que estiverem contigo está conosco. Assim que vocês também estão com eles, porque vocês estão comigo. E neste reino, quem são os que vão estar ali, naquele reino? Vocês. E nos diferentes países que estão braço a braço, com o cumprimento da vinda do anjo que era diferente dos demais, o cumprimento do sétimo selo. Agora, Deus está realizando tudo de uma forma simples. Por isso, a simplicidade de Deus ou se torna para os homens algo que a sabedoria humana talvez não possa compreender. Essa simplicidade, para muitos, essa simplicidade é algo inconcebível, mas para os escolhidos, essa simplicidade, para eles, ao terem a mente do Senhor, para eles, é a maior revelação que povo algum tenha recebido. E que vocês podem ver com seus olhos tudo o que foi prometido. E podem estar olhando as Escrituras sendo cumpridas. Isso é algo grande. Ver cada Escritura, cada profecia sendo realizada. Grandes coisas seguirão acontecendo, desenvolvendo com e por Israel, porque Israel, ao Israel ser a capital, que será desde lá que governará o mundo inteiro, então tudo começa de uma forma progressiva e em um entrelace. Já pisamos a casa das leis, já pisamos todo aquele terreno sob a unção do Espírito de Deus na obra correspondente para esse tempo final, que é onde o povo hebreu tem uma parte importante. Porque a terceira etapa é para todos os grupos. Todos os grupos estão me vendo agora de manhã. Não vê a cara deles aí olhando, mas estão escutando, porque tem que escutar para que cumpra as palavras do Mumbran, que disse que tinham estado em culto como esse. Agora não tem desculpa, porque antes tinha que ir no local, porque não tinha transmissões, não tinha esses meios, e qualquer um poderia dizer: não, eu não estive aí, eu não sou parte disso. Mas saibam que Deus olha e conta. Um que estiver na Patagônia ou em outra parte do mundo esteja conectado, esteja ouvindo e vendo, está escutando, então Deus vê como que está aqui na atividade e está mais clarinho, ouve mais clarinho do que os que estão lá atrás. O mesmo que vocês estão vendo, eles também veem, e até mais claro. Mas no final, na terceira etapa, terão que reconhecê-lo. Por isso tudo tem um tempo, ou seja, tudo tem um cumprimento. E tanto para os escolhidos de Deus, como para as fátuas, como para os perdidos, como para os 144 mil. Mas tudo é ao mesmo tempo. E Deus sabe como fazer. Assim que esse foi um resumo
um resumo pequeno que eu queria dar a vocês. Nessa manhã, muitas coisas foram passadas despercebidas, mas no videozinho poderá ser mostrado o que vai ser mostrado e as coisas que já foram faladas, que é o que vamos continuar fazendo, isso vamos deixar quieto. Mas recordem que vocês sempre estarão comigo em tudo, em todos os momentos. E a gente gostaria de ir um pouquinho mais além, mas melhor vamos deixar até aí para não comprometer alguém que vá em seguida falar algo que não deva falar. Mas o importante é que tudo está sendo cumprido e logo o tempo para realizar a ressurreição e nossa transformação, que é o que estamos esperando. Mas antes disto tem uma série de eventos que estarão sendo realizados e o importante é de qual lado você esteja, de qual lado você está. E saiba que você está fazendo história. E tudo que vai sendo realizado dia a dia está ficando gravado na história. Qual será a história de cada pessoa? Vejam, depois, imaginam a história que será contada no milênio e depois, na eternidade, a história de vocês. Como você desejaria que falassem de você? Então, se olhe no espelho da palavra e veja o que você está fazendo. Assim como você está agindo e fazendo as coisas e falando e tudo isso é o que será repetido de você na sua história. Mas os escolhidos, a nossa história será a mais linda, a mais formosa, porque é a que muitos desejaram ver e ouvir e não puderam. E que nós tenhamos recebido com os braços abertos, na forma provida por Deus, preparado por Deus. O que Ele prometeu que seria o cumprimento do que foi falado por todos esses profetas. Ou seja, que o povo mais bem-aventurado é o povo desse tempo. José, quando ele esteve lá com seus irmãos, quando começou, a Escritura dá uma informação importante, que foi aos 17 anos. E essa semana passada, a Escritura que eles estavam estudando era a do Gênesis 39, que foi quando ele foi até seus irmãos, e o irmão William fala em uma mensagem, ele fala um pouquinho disso. Eles tinham inveja e tinha ciúme dele. O ciúme é a pior coisa que uma pessoa possa ter, e o ciúme religioso, isso é algo horrível, tanto assim que isso foi o que aconteceu com Caim. Por causa do ciúme religioso, matou o irmão dele. Ou seja, que o ciúme é algo terrível. E quando eu escutava ele dizer, é porque tem ciúme de você. Talvez naquele momento eu não compreendia ele referir a esse ciúme religioso e estava referindo a esse tempo de Abel e Caim. E vejam, ele tinha 17 anos quando começou ali, vamos dizer, e falou com eles. Eu não trouxe, pensei que não íamos ler, mas já que estamos aqui, essa é a história completa de José, que fala desde o sono, os sonhos que ele tinha. Procura onde fala que com a idade de 17 anos. Esse pedacinho está numa folhezinha que está ali em cima. Olha quando ele disse, diz que já faz 25 anos, já tem 25 anos no ministério. E ali quando ele escreveu para essas pessoas e disse, o reverendo José Benjamin já tem 25 anos no ministério. E foi escrito da forma que ele tinha dito. E quando fizemos os cálculos, você subtrai
2016, 2016 subtrai menos 25, 1991. 1991. Mira, a ver, Veja se é. 1991. 1991. E em 1991 eu tinha 17 anos. O sea, el 2. 37-2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo Essa é a história da família de Jacó. José sendo de 17 anos. Viram? Uma idade importante. E recordem que José é tipo da primeira e segunda vinda do Senhor. Sendo da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E o jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher do seu pai. E José informava ao seu pai a má fama deles. Ou seja, ele é o que contava as coisas. Olha, fulano está fazendo assim, e outro está fazendo assim, assim. É tão parecido. E por isso tinha um ciúme dele. Porque ele contava os defeitos, os erros deles, tudo para o pai deles. Mas José era o amado. Como Santinha me dizia naqueles dias, que agora ela entende muitas coisas. Quando ele dizia a ela, olha, por aí está vindo o Benji. Benji está vindo? Ela me dizia que em seguida ela penteava o cabelo e lançava até perfume quando falava que eu estava indo. Ele tinha reconhecido quem eu era. Outra ocasião foi quando ele falou assim, não fala dele assim. Ou seja, vocês vejam que depois o que faltava era que eu confessasse e falasse o que eu tinha que falar. Ou seja, o que eu tinha que dizer e aceitar. Ou seja, ele já sabia que o trabalho dele tinha chegado ao final e ele já poderia ir tranquilo. Vejam, foi algo sereno. Não foi como João, nem como Jesus e nem como o irmão Branham. Esse é um detalhe muito importante. Deus levou ele tranquilinho. Agora vejam que o Apocalipse 11, aí já vemos algo terrível. E vejam, a morte do irmão Branham também foi algo terrível. Agora vejam, assim como foi enviado da presença de Deus, e disse, eu fui enviado da presença de Deus. Olha para onde tinha que ir. A presença de Deus. Quem é o que no final do tempo, Daniel capítulo 12, disse que se levantará? Quem se levantará? Miguel. Miguel e Gabriel representam os ministérios de Moisés e Elias. E se Gabriel teve que ir lá, recordem que Cristo disse, lá ele disse, não me toques, porque primeiro tem que subir ao Pai. Aí é que teve esse período de tempo da ressurreição. Por esse tempo. Depois que ele foi ao Pai. Recordem que ele ressuscitou primeiro. Por isso, quando o irmão Branham conta na sexta dimensão e disse, eu quero ver a Jesus. Ele está mais acima, mas ele virá a ti. Virá de onde? Da sétima. Portanto, primeiro tem que subir a sétima, o lugar de onde saiu, para então descer a sexta. Eu creio que falamos nesses dias como primeiro tem que ir à sétima dimensão. Agora vejam nessa mensagem de tempo de luta, o irmão William falando um pouquinho dessa ocasião de José, diz, José era o penúltimo filho de Jacó e Benjamim, ou Benjamim. Aí no local do túmulo de Raquel, ali o que estava contando para nós e contando a história, na forma deles contar a história, e depois quando nos fomos, disseram, ele é José.
Aí José Benjamim, como? Esse tem parte nessa terra. Falou isso. Quem falou isso foi ele. E ele é rabino também. Isso deixou ele um pouco assombrado. Como? José Benjamim? Você observou o assombro dele? O susto? José era o penúltimo filho de Jacó e Benjamim era o último filho, e José e Benjamim eram filhos de Raquel. Esses dois filhos da mulher amada de Jacó eram dois somente, o que tinha tido, os que Jacó tinha tido através de Raquel. Assim que esses dois eram filhos de pai e mãe, eram do mesmo sangue e se amavam muito. Chegamos ao momento que José já tem 17 anos, tinha 17 anos e aquele jovem tinha sonhos. E como muitas pessoas falam a respeito dos que têm sonhos, era um jovem sonhador e ele cria nos seus sonhos. E ele contava os seus sonhos aos seus irmãos e ao seu pai também. Mas ele não pensava que os irmãos dele se aborrecessem com ele por causa dos sonhos. Muitas pessoas dizem, os sonhos são sonhos. Assim também os irmãos de José pensavam, bom, esses sonhos de José, esses são sonhos. Ele conta os sonhos dele para nós e diz, com esse entusiasmo que ele conta, crendo que algum dia ele vai estar em uma posição superior a nós, como um rei sobre nós. Mas ele disse isso assim porque ele é o que aparece no papel principal, ou seja, que no sonho ele aparecia no papel, fazendo o papel principal no sonho. Mas nós, no sonho deles, tem um papel secundário para nós nos sonhos dele. Assim que os sonhos são sonhos. Que esqueça disso, porque nós somos mais velhos que ele. Olha, eu escutei algumas pessoas falar assim, nós já temos tantos anos na mensagem. Agora isso aí vem agora dizer, isso aí são sonhos, sonhos. Isso está sendo realizado e está cumprindo e está se tornando uma realidade. Que esqueçam disso, que nós somos mais velhos do que ele. Aqui somos os que temos a voz final. Porque sobre José e Benjamim não tem voz nem voto. Assim que o único que poderia estar do lado de José seria Benjamim, que é irmão de pai e mãe dele. Agora, lembrem que os dois paus estarão na mão do profeta, unidos, os dois juntos. Mas aí terá os dois a favor desse estabelecimento do reino do Messias. Porém, nós somos 10, já somos bem grandinhos, assim que nós vamos tirar o orgulho desse sonhador. Vejam sempre a intenção. Vamos tirar essa altivez que ele tem de que ele será maior do que nós. E lá vemos que sempre que José falava a eles respondiam a ele de uma forma áspera, eles respondiam com ódio, falavam a ele de má vontade. Agora vocês vejam até onde chegou o ódio dos irmãos de José contra esse jovem por causa dos seus sonhos. E vemos que essas pessoas, esses irmãos de José, não compreendiam que José era profeta. Agora vejam que agora não são sonhos, agora é a realidade. Por isso, através da história de José, vemos um jovem de 17 anos começando o processo divino para ser colocado no trono em cima no reino. Quando esse anjo começou com acesso ao livro da verdade, falou assim, faz 25 anos que ele começou. No programa divino, estava que nessa data é que tinha começado no ministério, esse que ia sentar no trono, tão simples assim. E se ouve como, olha, mas espera aí, como isso aí agora vem para dizer isso? Mas olha, assim era a forma que os irmãos de José pensavam, exatamente igual. E poderão falar um montão de coisas, mas no final tiveram que reverenciar a José. Os mesmos que falaram que isso era impossível, seria impossível, terminaram prestando honras a José.
Na vida dele, vemos ele como um jovem e depois um homem que não reclamou pelas etapas duras pelas quais esteve passando. E vimos que quando venderam ele, não protestou. E quando chegou à casa de Potifar, também não esteve reclamando. Vimos que depois, quando colocaram ele na prisão, colocando ele na prisão sendo inocente, também ele não reclamou. Isso não é o que muitos queriam. Até mesmo falavam, tem duas coisas, ou que o prendam, ou que dê um infarto no coração dele. Olha o desejo dessas pessoas. O mesmo desejo do seu pai, o diabo, que foi um homicida desde o princípio. Aí está o rastro da serpente. E o que ele fazia? Ele contornava todos os problemas para torná-los em algo que seria de benefício para ele, porque por trás de todos os problemas tem uma bênção. Se você puder pegar o problema e fazer ele produzir ao seu favor, então você verá que todas as bênçãos estão por trás dos problemas. É como aquele quadro que de longe se via como uma tempestade, mas quando a gente se aproximava do quadro, então eram anjos voando, porque todas as bênçãos vêm de tal modo que quando as vemos um pouquinho de longe, parece que são um problema. Mas vejam, os problemas, por trás dos problemas, é que Deus tem uma bênção muito grande para vocês e para mim. Assim como sempre falamos, tudo contribui para o bem. Assim que vimos como Deus está realizando nesse tempo tudo que foi prometido e que sejamos parte desse programa. E eu dizia a eles, olha, e depois gravamos porque estávamos falando no carro, como eu mantenho o povo todo me olhando para o leste. Isso também é algo muito importante. Eu mantenho vocês olhando para o leste. O irmão Branham falou, por que eu os mantenho olhando para o leste? Agora vejam, tudo isso quando se cumpre, vejam, de uma forma simples. E senti a presença de vocês ali com vossas orações. Parecia que eu estava com vocês aqui. Porque somos o mesmo corpo. E estamos sob uma mesma unção e sob uma mesma meta e uma mesma promessa. De, em breve ser transformados e receber tudo o que Ele prometeu para nós nesse tempo. Assim que sigamos nesse caminho, nessa caminhada, que mesmo às vezes fica difícil às vezes, mas no final a recompensa é grande. E vejam, o que Deus tem para nós é algo tão grande que já se sente os ventos frescos deste glorioso reino messiânico, o qual já foi pisado ali, todos aqueles lugares desde onde vamos reinar. Ele me dizia, pisa no terreno. Ora e pisa, caminha sobre ele. Já foi pisado. Depois poderá outro vir e dizer, eu fiz um negócio. Mas não viu quem estava por trás, que tinha feito o pedido de oração. E você foi um instrumento para que isso se realizasse. Porque Deus sempre trabalha por meio de pessoas. Mas vejam, para o estabelecimento deste reino, o lugar já foi pisado. Com o instrumento no qual Deus estaria realizando essa promessa de sentá-lo no trono de Davi. Já foi pisado. No momento que tinha que ser pisado. E daqui por diante, já verão como tudo irá operando, porque tem que começar de uma forma simples e tem que dar o passo. Eles o verão. Veja, vai continuar esse relacionamento e cada vez crescendo mais e mais. E quando abrimos os nossos olhos, nossa, isso tão rápido, e como aconteceu? Aí eles o verão no meio da igreja, e claro que
irão reconhecê-lo. Mas se é esse é o que estávamos esperando. Aí contém e envolve muito, porque é alguém conhecido, porque é alguém que já viram. E vão dizer, como às vezes falamos, já ouvi isso antes. Bem, para mim foi uma bênção, um privilégio para mim poder estar aqui compartilhando esses momentinhos assim, nessa manhã de hoje, domingo, 22 de dezembro deste ano 2024, já faltando vários dias para o 25, o irmão Branham partiu, vejam, foi no 24. E nesses dias estavam pensando lá que ele ia recuperar, mas vejam que o acidente foi no dia 18 e vejam, chegou até o dia 24. Depois no 25, dia que o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus, o que sabemos que não foi nessa data. Foi em abril, maio, por aí. Mas vejam, no 25, o presente embrulhado de Deus chegou. Um dia 25 de 2021, onde foi falado tudo aquilo. Talvez no momento não entendemos, não tínhamos entendido, mas Deus foi nos abrindo o quadro e nos mostrando tudo pelas Escrituras, até que chegamos no momento de olhar no espelho e falar, mas se sou eu? Vejam, porque tudo vai de uma forma progressiva. Os incrédulos tratam de pegar isso para atacar. Olha, como se contradiz aqui, ali e lá. Mas o escolhido vê uma obra em progresso, uma obra em crescimento. Vê a revelação sendo realizada e sendo trazida progressivamente. Porque ele é o que recebe a glória. É ele que recebe a honra e usa os seus instrumentos para cumprir o seu programa. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos, e em breve estaremos nos vendo na atividade das 10 e já vão completar 3 anos, conforme o calendário gentil, 3 anos que passaram rápido, e dos 3 anos, esses últimos 6 meses foram bem. Quando a gente olha para trás, é como se tivesse passado 7 anos, porque foi algo tão rápido e tanto que foi feito. Praticamente foi visitado toda a América Latina, desde o norte até o sul. Deu a volta, como aquele desenho que ele fez. E olha como foi dada a volta e regressa novamente aqui, como o sol faz o percorrido dele. Terminando com Porto Rico, a cabeça. O que no reino de Deus, Porto Rico tem uma posição muito importante. Bem, que Deus os abençoe e os guarde e continuem se preparando. Não descuidem da sua vida espiritual, que é o mais importante. O que é terrenal é passageiro. Sempre tire tempo para estudar. Porque o tempo que esse já passou, o tempo que já esse passou. E tudo vai tão rápido. Mas esses dias que também tem feriado, estarão livres do trabalho, visitem seus familiares e falem a eles da palavra e tenham companheirismo uns com os outros, o que muitas vezes descuidamos e não damos a importância ao que tem importância. São dias de alegria, de regozijo, e desejamos que passem esse Natal assim. Tome cuidado nas estradas e tente não estar na rua à noite, porque está perigoso, até de dia está perigoso, quanto mais à noite. E sempre manter essa harmonia e esse ambiente espiritual na sua casa, no seu lar, tentando evitar discussões, porque isso entristece o Espírito de Deus.
E aí se torna outro ambiente. E nós não queremos que abra nenhuma outra dimensão, mas que abra a dimensão de Deus. Assim que sempre estar consciente de que tem um programa e que somos parte desse programa. E que pertencemos a um reino que não é desse reino terreno, mas é um reino maior, reino do Senhor. Portanto, nos comportamos como os que pertencem a esse reino. E Deus nos ajude a saber nos comportar, siga nos ajudando, porque somos humanos. Às vezes pode sair desde um pensamento, ou sair alguma palavra grosseira, ou algo que isso entristece a Deus. E corrija isso, e se tiver que pedir perdão, então pedimos perdão e seguimos para adiante. Diz que o errar é do humano. Agora, não é que nem por isso vamos já relaxar, mas sigamos em frente e não nos pondo com esse ego de falhar e não reconhecer. Não, se falhar, reconheça para continuar. E se fazendo menor, você vai dar um ensinamento grande com isso. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E passaremos esse Natal aqui em Porto Rico. E no 25 vai cair numa quarta-feira. O fim de ano também cai na quarta-feira. Aí vamos ter atividade, teremos no último domingo, que seria 29. Igualmente agora, vejam, não teremos atividade no 25, mesmo que em alguns lugares se reúnem, mas aqui não vamos ter reunião. Talvez seja falada alguma palavra nesse dia e estará sendo transmitida. Bom, que Deus os abençoe e os guarde até agora. Me alegra muito, muito, muito tê-los visto e que tenham levado a sério o programa divino, levado a sério a mensagem do irmão Branham e a mensagem do nosso irmão William, a qual não caiu por terra e nem cairá, porque aqui tem reis e sacerdotes que mantêm essas palavras em alto, como vendo cumprida. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos e até agora às 10, se Deus quiser. O tema pode ser o percorrido das duas oliveiras. Eu me lembro dessa cita que o irmão Branham disse, o percorrido das duas oliveiras. Começamos desde Porto Rico, toda a América Latina, África, no caminho do Sol, percorrido do Sol, e depois Israel e finalmente Porto Rico, na forma que ele prometeu, que ninguém sabia, mas que estava aí guardado esse segredo para que ninguém imitasse. Agora qualquer um pode falar o que quiser falar, sempre vão falar. Assim que o importante é que nós estamos vendo e crendo o que Deus está cumprindo. Ontem foi que foi falado da grama azul, ou na sexta-feira? Ontem. Como você vai se pôr a discutir? Pode ser um burrinho, pode ser um ganso, pode ser um... Mas essa história eu escutei que era de um burrinho. Como você vai se pôr a discutir se você já sabe que a grama é verde e se empenha a dizer que é de outra cor? Deixe que fique com essa cor, deixem confundidos. Sigam em frente, não percam tempo. O irmão Branham disse, Deus não discute e os seus filhos também não. Assim que você quer se identificar como um dos filhos de Deus, então não discuta, tão simples assim. Se você se pôr a discutir, então perceba que você está se pondo em uma posição que não é a de um filho de Deus. Deixa-os com a palavra na boca. Agora, se for falar de outra coisa, você seja educado. E claro que sim, pode falar, pode compartilhar e até trabalhar. Mas quando já entra nessas partes, nesses temas, deixa eles quietos. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E adiante, acompanhando o percorrido do sétimo selo, o percorrido das duas oliveiras.
e sempre estarão nos acompanhando. E se tem que chegar o momento onde eu precisarei de um reforço, aí vocês estão. Porque ele disse aos que vierem, o mensageiro daria a oportunidade, ou que estiver ministrando nesse tempo, daria alguma oportunidade a eles. Mas eu diria, não é que a gente seja egoísta, mas o trabalho que falta, eu peço ao Deus Eterno que permita vocês serem parte completamente. E se eles têm que dar uma ajudinha, tá bom, estão aí. Mas com esse poderoso exército que Deus colocou nesse tempo, eu sei que é suficiente. Ali as montanhas estavam cheias de carro e tudo. Mas ninguém se moveu. Se não fosse... Ele ficou calado, mas se ele tivesse falado algo, eles se moviam. Mas estavam ali para qualquer coisa. Eliseu não estava só. Eliseu não estava só. Aparentemente ele estava só. Então abriu os olhos dos cegos e ele viu também que eles estavam ali. E hoje eu estou vendo esse exército. E sim, é palpável esse poderoso exército que depois vejam na ressurreição, vem no cumprimento do Apocalipse 19, que a Escritura, ao ter múltiplos cumprimentos, vejam, ali se cumpre essa outra parte também. Já na ressurreição, os escolhidos, desde a sexta dimensão para cá. Mas vejam, aqui, agora, não tem que estar olhando os montes e nem estar vendo sonhos. Aqui estamos vendo a realidade, onde estão os exércitos do rei de Israel, do Criador do céu e da terra. Aqui estão, e na América Latina e no mundo inteiro, onde também estão filhos de Deus. Não tem que olhar para os montes, assim da forma que o servo olhou. Aqui tem somente um monte para olhar, e é a era da pedra angular. E aí é onde estão esses reis e sacerdotes, esse poderoso exército. Aí já pode falar de um tema muito importante, porque essa é a equipe de Deus, essa é a equipe, é o exército poderoso que o sétimo selo tem na terra. Se está na terra, esse anjo que era diferente dos demais, e está na terra o cumprimento do sétimo selo, então onde está seu exército? Aqui na terra. O silêncio está no céu. Aqui na terra é onde está a ação. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos. E obrigado por estarem aqui nesse momentinho. E saibam sempre que eu os amo. Já lhes falei que eu os amo de coração, com um coração sincero. E que a maioria de vocês viram essa trajetória de um menino nascendo no meio da igreja, talvez fazendo algumas coisas, algumas maldades, mas eu acredito que eu não fechei os banheiros passando por baixo. Isso foi Eliú que fez isso com outros por lá. Eu não fiz. Eu penso que eu só que os entregava. Mas esse ambiente, Mário também me conhece desde pequenininho, na verdade. E uns golpes também que eu dei nele, eu espero que ele não tenha me dado um cascudo também. E muitos daqui, branco, e muitos aqui, me conheceram desde pequenininho, desde pequeno. Evelyn também, vários, todos, a maioria aqui me conhece. Franklin também me conhece, Franklin. Eu não sou um estranho para vocês. É da família. Que sofre e sente como vocês. E que nos ajudamos. No que possamos nos ajudar e seguimos para diante. Porque a meta é nossa transformação. E vamos chegar. Disto eu garanto a vocês. Assim como eu me chamo José Benjamin, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Deus os abençoe. Bom proveito.